distribuído cópias ali do Evangelho de Lucas para os gregos, e ali esses vão ser ali impactados pelo testemunho que chegaram às vossas mãos através das cópias ali desse Evangelho, e muitos ali vão se render ao Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Preste atenção no que eu vou falar. Eu quero agora dizer quem foi Lucas. Todo mundo sabe que Lucas, conforme está em Colossenses capítulo 4, verso 14, ele é chamado de médico amado por Paulo. Lucas, segundo a escritora Taylor Calder, ela escreveu, a escritora que mais escreveu a respeito da biografia de Lucas, ela deixa bem claro que Lucas, ele era filho de um escravo aforreado, e Lucas, ele não era judeu, ele era gentio. Ele nasceu ali em Antioquia, na Síria, que era um distrito pertencente ali, dominado naquela época pelo Império Romano. E quando ele escreve a Teófilo, e sendo assim patrocinado por Teófilo para distribuir as cópias àqueles que iriam ser impactados pelo Evangelho, Lucas ali, ele nos ensina a respeito disso, que o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não é somente para pessoas de classe baixa e classe média, mas o Evangelho também é para pessoas de classe alta. Deus, Pai. Porque aleluia, o próprio Lucas, ele era um cientista, ele era um médico. E Lucas, quando se converteu, ele se converte aos 40 anos de idade, quando ele é evangelizado pelo apóstolo Paulo. Paulo vai pregar a ele. Paulo também, que era um doutor, um fariseu, conhecedor das Sagradas Escrituras, ele vai pregar, e ali o doutor Lucas vai se converter ao Evangelho. Então, meu querido, eu quero abrir aqui um parênteses e dizer algo muito importante para você. Levante a tua mão que eu quero profetizar. Tem alguém aqui que é pentecostal? Diga glória a Deus. Primeira coisa que eu quero dizer para você é o seguinte: o Evangelho de Cristo quer alcançar a todos, a sua família, os seus vizinhos, os seus amigos, e todos aqueles que você testemunhar e dizer que só Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Quem pode dar glória a Deus por isso? Outra coisa, não existe ninguém que seja sábio ou estudado tanto a ponto que esse não possa ouvir o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Lucas, ele não ouviu a respeito do Evangelho na faculdade onde ele estudou em Alexandria, no Egito. Mas Lucas, ele ouviu o Evangelho através do apóstolo Paulo, que foi um homem cheio do Espírito Santo, que pregou a ele. Paulo, mesmo sendo doutor e conhecedor, ele disse que quando ele iria pregar o Evangelho, ele não ia persuadir as pessoas com sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito e em poder, para que o Evangelho não se apoiasse em sabedorias de homem, mas no poder do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que Lucas, logicamente que ele teve pais, mas quando estudamos a respeito da história de Lucas, nós vamos ver que seus pais não são citados. Mas também Lucas, além de ser médico, ele é escritor, historiador. Porque quando ele escreve a Teófilo, buscando um público-alvo que eram os gregos, ele vai empreender algumas viagens. Ele vai pesquisar a respeito dos acontecimentos na vida de Jesus Cristo, conforme lemos um texto. E a Bíblia diz que Lucas, ele vai colocar tudo o que ele pesquisou, tudo o que ele ouviu da boca dos apóstolos, e até mesmo da mãe de Jesus, Maria, e ele vai colocar em ordem, porque ninguém vai falar de Jesus Cristo na sua humanidade como Lucas falou. Quem pode dar glória a Deus? Porque Lucas, ele é cirúrgico, ele é detalhista, ele dá detalhes do contexto político, cultural da época, ele dá detalhes de tudo que estava acontecendo naquela época, ele dá detalhes que Jesus, ele é um judeu que frequentava festas, que cumpriu ali a lei. E Lucas ali, ele vai ter todo o cuidado, logicamente, com a direção, a inspiração do Espírito Santo, para poder colocar
tudo em ordem. E é isso que nós iremos aqui falar. Outra coisa importante a dizer aqui, antes de falarmos dentro do Evangelho de Lucas sobre a biografia de Cristo que é descrito por Lucas, nós vemos aqui dentro do relato de Lucas, dentro daquilo que Lucas testemunhou, ele fala a respeito de Jesus como homem, mas ele também não vai deixar bem claro para os gregos, para Teófilo e para todas as testemunhas, para todos que ouviram o Evangelho segundo escreveu Lucas, que Jesus Cristo também, ele é Deus. Existe uma palavra chamada teontopia no grego, da onde deriva a palavra teontrópico. É uma palavra que vem de dois termos, teos, que significa Deus no grego, e antropos, que significa homem no grego. Ou seja, teos, Deus, antropos, homem. E usando esta palavra, juntando esses dois termos, Lucas vai falar sobre a união hipostática de Jesus Cristo. O que é isso, pastor? A união hipostática fala e descreve a respeito da união das duas naturezas de Jesus Cristo, que é Deus, a natureza humana e a natureza divina. Ou seja, Lucas, ele vai deixar bem claro, eu vou relatar a respeito da humanidade de Jesus Cristo, conforme eu pesquisei, conforme eu ouvi dos apóstolos, daqueles que testemunharam e da sua própria mãe, mas também eu não posso deixar bem claro de dizer que ele, mesmo sendo humano, ele continua sendo Deus. Quem pode glorificar a ele por isso? E dentro do texto nós vamos ver que Lucas, ele é cirúrgico. Ele é cirúrgico naquilo que ele vai falar. Ele começa a relatar sobre a biografia de Jesus Cristo, ainda no capítulo 1. E a Bíblia nos mostra que ele vai falar sobre a anunciação, ou seja, quando o anjo Gabriel, ele vai a uma cidade chamada Nazaré, a uma virgem chamada Maria, uma adolescente, uma moça de aproximadamente 13 para 14 anos, que estava ali e de repente ela recebe a visita do anjo Gabriel, que diz: salve agraciada, bendita és tu entre as mulheres. Logicamente que Maria, ela ficou assim, pasma com aquela saudação, porque um judeu, quando cumprimenta o outro, diz Shalom Adonai. Se fosse no grego, seria rei Eirene tu Kyrios, que é a paz do Senhor em grego. Mas ali o anjo chega e diz: salve agraciada, bendito és tu entre as mulheres. E Lucas descreve que o anjo diz que desceria sobre ela a virtude do Espírito Santo, e ela estaria coberta na sombra do Altíssimo, porque aquele que haveria de nascer do ventre dela seria chamado Filho de Deus. Filho de Deus, seria chamado Jesus Cristo, o Salvador, que viria para reconciliar o homem com Deus. Aleluia, Jesus. Algo que me chama a atenção, que ainda no capítulo 1, a Bíblia diz que Maria, quando ela recebe a visita do anjo Gabriel, ela vai ter ciência de